Salve galera do YouTube! Aqui quem fala é o Ari Clayton e esse é mais um vídeo da minha sequência sobre desenvolvimento e conhecimento. Antes de tudo, eu gostaria de começar com essa frase que eu escrevi no quadro. Então vamos lá, vamos tentar entendê-la. O cientista virou um mito, e todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Vamos lá, vou tentar aqui fazer uma breve dissertação sobre essa frase. Bom, quando você assiste o jornal, a televisão, né, você vê comerciais ou próprias matérias, normalmente as matérias que envolvem fatos, fenômenos, dados, eles vêm acompanhados de segundo estudos, segundo especialistas, segundo cientistas. Porém, os jornalistas eles matam aí. Não há como você saber qual que foi a fonte real. Então, às vezes, alguma fonte fala, sei lá, água faz mal. Daqui a pouco, beber água demais faz muito bem. Beber água demais faz muito mal. Comer aquilo faz mal. Comer isso abaixa a pressão. Comer aquilo, entende? Então, basicamente é isso. E eles costumam usar sempre esse termo, segundo cientistas, segundo especialistas. Para quê? Para que você já ache que você não precise mais pensar, que já está tudo pronto. Então, em princípio, né, quando você vai ao médico, por exemplo, você costuma fazer perguntas, você simplesmente senta, fala ali alguns sintomas que você sente e ele te receita alguma coisa. Né? Você se sente inibido, porque o médico provavelmente ele estudou bastante tempo, ele tem conhecimento sobre aquela área, ele vai te receitar alguma coisa. Né? Então, assim, nós geralmente obedecemos. E isso acontece em diversas áreas, né? Mas, como eu sempre falo aqui no meu canal, tome muito cuidado. Né? Uma dessas áreas, por exemplo, vamos supor aqui que você vai a um banco. E você vai a um banco, você tem lá um certo capital e você quer aplicar esse capital. Você, consequentemente, vai pensar, pô, o cara do banco, ele trabalha nisso há muito tempo. Vou falar com o meu gerente vai me indicar um CDB, uma LCI, uma LCA, vai conseguir uma taxa de custódia menor para mim e eu vou me dar bem, né? Só que quando você vai ao banco, o gerente ele não está interessado na sua vida financeira, ele está interessado na verdade em bater a meta do mês. Praticamente todo mundo sabe disso, mas acabamos ignorando. E quando vamos ao banco para fazer esse tipo de investimento, o gerente vai mostrar uma carteira de crédito, de investimento, que vai te dar um retorno a longo prazo, não sei o que e tal, mas ele vai te omitir um monte de informação. Por exemplo, que se você sacar antes, você não vai ter o retorno esperado, você vai acabar pagando aí entre aspas, uma multa, né, por sacar antes, então seu investimento só vai render se passar daquele período e parará, não sei o que e tal. Ou seja, você se lascou, porque você confiou no banco, né, no gerente, e o gerente ele não é teu amigo. Ele simplesmente ele te vendeu um produto e ele vai ficar sorrindo para as paredes lá, porque ele vai bater a meta dele no mês, graças a você. Então esse é um exemplo. Outros exemplos, né, a gente pode citar vários aí, mas voltando à questão da ciência e do mito do cientista, você sabe que a ciência ela vem se moldando ao longo do tempo, né? Então assim, ela não é 100% certa, mas ela elimina os erros e amplia os acertos. Ela tenta ser o mais verdadeiro possível. Mas vamos pegar os exemplos aí anteriores, né, das épocas antigas. Por exemplo, a questão do racismo. O racismo, para quem não sabe, ele foi amplamente embasado pela ciência, né? Como? Na época, os intelectuais, as pessoas estudadas, né, eles viam
a questão da evolução, isso aí no século XVIII, século XIX, a questão evolutiva, que inclusive foi contra a religião, que fala que o homem evoluiu, né, dos seres, por exemplo, dos primatas, e aí ficou, entre aspas, alguns elos ali perdidos. A gente tem aí Charles Darwin, que escreveu o livro A Origem das Espécies, né, que várias pessoas da época declararam que com isso ele acabou matando Deus e acabando com a teoria do criacionismo, entrou em conflito com a igreja, que era bastante forte na época. Então, esse tipo de estudo, de ciência, acabou legitimando o racismo e a superioridade racial. Com o tempo, vários intelectuais, né, foram eles se aprofundando, correndo atrás e acabou que virou algo muito complicado, porque isso daí acabou legitimando o domínio de algumas culturas sobre outras. Você tem a Europa, na época do descobrimento, dos grandes descobrimentos, né, em torno de 1492, começaram as explorações, descobriram a América do Sul, América do Norte, as diversas ilhas, continente africano. Então, com isso, a Europa ela acabou se colocando acima de todos e destruindo as culturas, o modo de vida dos nativos e, posteriormente, escravizando as pessoas negras, as pessoas de cor. Né? É um termo até pejorativo hoje, mas tá bem divulgado, né? Mas acabaram escravizando, né? Fazendo tráfico de pessoas negras para trabalho escravo, para questão de lucro. E isso daí foi embasado pela ciência. Então, pessoal, tome muito cuidado com a questão da ciência e do pensamento científico. Porque em si o senso comum, ele é um tipo de pensamento científico. Né? A gente só não tem o termo técnico que os cientistas, os especialistas usam, cada um em sua área. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bastante comum, né, que é o exemplo do automóvel. Quando você está ali no seu carro, no seu automóvel, andando em velocidade da via, feliz, o que acontece? Vamos dizer que de repente o seu carro comece a parar ali, de repente parou tudo. O que você vai fazer? De imediato você vai puxar pela memória se você esqueceu de fazer algum item preventivo, alguma manutenção preventiva. Né? Dentre elas você vai fazer o que? Vai lembrar se você por acaso passou do tempo de trocar a bateria. Esse é um dos pensamentos. Segundo passo, você vai pensar se você mexeu na parte elétrica recentemente ou não. Terceiro passo, terceiro pensamento, questão de motor. Você vai lembrar se você esqueceu de colocar água no radiador, caso, sei lá, de repente o motor começou a sair fumaça, esse é um dos motivos. Ou seja, você teve um tipo de pensamento científico. Apesar de você não ser mecânico às vezes, mas você teve um tipo de visão. Isso acontece exatamente em outros ramos, em outros meios. Né? A gente é levado, às vezes, a nossas crenças com relação à religião, que acreditamos, a ter pensamentos fantásticos. Mas muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque principalmente quando a gente está sozinho, tendemos a pensar que se a gente ouvir um barulho, a primeira coisa que a gente pensa é que de repente, sei lá, tem um fantasma ali, tem um poltergeist, uma limousine. Mas às vezes nem é isso, às vezes, sei lá, o copo caiu mesmo da mesa, a luz queimou, ficou piscando sozinha. Mas a primeira coisa que a gente pensa é que existe ali um fantasma que vai me assombrar.
E aquele pensamento vai gerando mais alguns pensamentos e de repente o seu subconsciente produz um tipo de visão mágica, visão fantástica. Aí uma sombra que você olha para o lado, você acha que você viu um fantasma. Então muito cuidado com esse tipo de pensamento, né? Vamos usar o pensamento cético em situações que são aplicáveis, porém também vamos duvidar em parte de algumas coisas que a ciência nos vem trazendo, que falam que tudo tem embasamento científico, mas como foi falado, às vezes nem tudo. De repente a visão dele é micro naquele assunto específico, mas é macro em pouca coisa. E aí você acaba se confundindo. Então, bom, e é isso. Vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e aguardem para mais vídeos sobre essas questões. Até mais, deixe seu like e compartilhe.